Boa noite, povo lindo, povo santo escolhido por Jesus. A paz, Senhor, para você que está aí nos assistindo do outro lado da telinha. Estamos aqui mais uma noite para compartilhar mais uma história de fé e de superação para a tua vida. E hoje eu tenho o prazer e a honra, de apresentar para vocês a nossa pastora Suzane, essa bonequinha linda que está aqui do meu lado. Pastora, se apresenta para esse povo lindo que está te assistindo aí, em nome de Jesus. Glória a Deus, boa noite, povo de Deus. Meu nome é Suzane, como a pastora falou. Dirijo o ministério junto com meu esposo, Igreja Pentecostal Deus Trino, aqui no Presidente Dutra, Guarulhos. O nosso ministério, ele tem 3 anos de ministério. Nós iniciamos, pastora, através de um ponto de pregação na minha casa. Era uma garagem, e aí Deus colocou no nosso coração de reformar e começar ali fazer cultos, Então começou meu esposo, eu, meus filhos e minha cunhada. Que lindo! A pastora Dulce, que também tem uma Deus Trino lá em São Mateus. E ela vinha para poder nos dar uma força, nos ajudar. E nós começamos a fazer os cultos. E aí Deus começou a enviar as almas. Glória a Deus. Tinham famílias, vizinhos nossos, que estavam sem igreja, estavam afastados, estavam fora dos caminhos do Senhor. E aí, através dos cultos, a pessoa falava que ouvia, da casa dela, ouvia as orações, os louvores e tal, e sentiu vontade de estar indo, foram sendo tocados, pelo Espírito Santo. Isso, e aí a gente começou a ganhar as almas começaram a vir, e a gente sentiu a necessidade, então, de realmente alugar um salão para ser uma igreja e não mais só um ponto de pregação, Que bem. Porque Deus começou a enviar levitas, começou a enviar obreiros, e aí a obra foi crescendo, a obra de Deus. Tem 3 anos, em dezembro agora fez 3 anos de ministério. Que bênção, mas não foi sempre assim, pastora? O que nós queremos saber nessa noite, eu e acredito que todo o povo que está nos assistindo, pastora, é que hoje, graças a Deus, o ministério está fluindo, tem 3 anos, mas como que começou a sua caminhada com Cristo? Foi na sua infância, foi na sua adolescência, foi depois de adulto? O que nós queremos saber hoje aqui é como é que você conheceu Jesus Cristo. Então, eu nasci num lar de católicos, aquela história dos pais católicos não praticantes, certo? Então, os meus pais, eles, por terem também nascidos dentro de um lar católico, então eles tinham essa fé por isso, mas eles não frequentavam a igreja. Certo. Eles não iam pra missa, não, eles não tinham esse hábito, esse costume. Uhum. Quando eu nasci, eles me levaram para batizar na igreja católica, como todos os pais fazem isso, Quando criança e só. Depois eu não me lembro mais de ir pra igreja com eles. E aí quando eu fiz de 7 para 8 anos, mais ou menos, o meu pai ele era motorista de ônibus. E aí o meu pai foi e dentro do ônibus esqueceram uma Bíblia, Bíblia evangélica. Na época ela era aquelas Bíblias bem antigas que tinha capa preta, dura, E aí ele esqueceram dentro do ônibus e aí ele pegou aquela Bíblia, eu não sabia de quem que ele levou para casa, E ali foi o primeiro contato que eu tive com a Bíblia. Porque ele chegou falando que era a Bíblia, ele abriu no Salmo 91, então essa foi a primeira Bíblia que entrou dentro da minha casa. Ele abriu no Salmo 91 e deixou ali. E eu sempre fui, assim, muito curiosa, Sempre fui uma criança, assim, bem... E eu peguei aquela Bíblia e começava a ler aquela Bíblia. Com 7 anos? Com 7. Você era 7 para 8 anos, mais ou menos. Eu tinha uma irmã, que é a minha irmã mais nova. E eu li aquela Bíblia... e eu me lembro que uma vez ele falou assim pra mim:
não pode ler muito a Bíblia e ler a Bíblia toda, porque senão fica doido. Porque aquelas pessoas do interior, né, eles tinham essa cultura de que a Bíblia não pode ler toda, que a pessoa que lê a Bíblia inteira fica doida, Eu né? ouvi Jair falar isso a respeito de quem estuda demais. Então, ele falava a respeito da Bíblia, não de quem estuda demais, né? Porque eu lembro que na época que ele estudava, se falava muito disso, né? Quem estuda demais vai ficar meio, né, lelé da cuca. Mas eu acho que isso foi algo realmente que foi implantado nas pessoas, né? Para que elas realmente não tivessem acesso. Porque quando você tem acesso à Bíblia, a gente sabe que a visão espiritual ela abre, né? a mente ela abre, então Verdade. você vai começar a questionar coisas que você sabe que não tá na direção da palavra de Deus, então por isso é melhor você não ter o conhecimento. Até porque se você perceber, tem algumas igrejas que tem o costume de não levar a Bíblia. Verdade. E não se lê a Bíblia. Né? Porque a partir do momento que abre a mente, né, a visão espiritual, ela... Exatamente, porque a palavra de Deus começa a entrar e começa a abrir, né, e o Espírito Santo começa a dar direção, né, e aí ele falou isso pra mim porque era algo que foi ensinado pra ele, da roça, do interior, que acreditava em mula sem cabeça, meu pai acreditava em mula sem cabeça, né, então assim, aí ele falou não, mas aquilo, sabe, eu sempre fui muito curiosa, eu continuei lendo e eu lia e Deus falava comigo, né? Na infância, Deus falava comigo através da Bíblia. Mas você começou a ler a Bíblia você já tinha entendimento ou não? Você lia simplesmente por ler, mas foi como se tivesse algo acontecendo? Exatamente, eu lia e automaticamente, conforme eu ia lendo, Deus ia falando, eu já tinha o entendimento daquilo que eu tava lendo. Que coisa linda. Eu conseguia ter o entendimento. E aí eu falei pra minha mãe, eu quero ir pra igreja, né? Então, como ela era católica, ela me levou pra igreja católica. Foi lá, me matriculou na catequese. Aí eu fiz a catequese, fiz eucaristia, aí eu quis crismar, fui professora de crisma, de catequese na igreja católica, né? E aí entrei na adolescência. Só que aí quando eu entrei na adolescência, eu conheci o pai da minha filha. Eu tinha 15 anos. E aí a gente sabe como que é adolescente, né? Jovem, né? E aí comecei a namorar, engravidei dela. Novinha, aí fui trabalhar, né, no shopping. E acabei, deixando de lado a religião. Até porque ele também não tinha nenhuma religião. Não tinha nenhuma religião. Mas assim, eu grávida a gente já terminou o relacionamento. Então foi só um namoro mesmo, de pouco tempo. Eu fiquei grávida e aí meu pai falou, me deu maior força, meu pai. Isso é muito importante, né? Ele me deu maior força, na época os meus pais estavam separados. Pouco tempo depois que os meus pais se separaram, eu engravidei. Então minha mãe se separaram, minha mãe foi embora de casa. E eu fiquei com as minhas irmãs, morando com as minhas irmãs e meu pai. E nessa época que eu engravidei. Foi tudo ao mesmo tempo, né? Então era muita coisa acontecendo na cabeça de um adolescente, né? A 1000 por hora, assim. E aí eu comecei a trabalhar, eu fui trabalhar na Kelf, ainda era menor de idade, lá no Shopping Internacional. E ali eu trabalhei até, acho que o 3º, 4º mês de gravidez. E já saí também, porque comecei a passar mal, né? E tudo. E quando a minha filha nasceu, eu tinha 19 anos. 19 anos ela nasceu. E aí eu deixei a religião. E aí eu não... Só que o tempo todo, assim, Jesus falando, Jesus... Sabe, assim, eu passava por situações, por dificuldades, por dores, assim, e eu ouvia a voz do Senhor.
O tempo todo você eu não tinha o sentia entendimento, a presença, né? eu não tinha aquele entendimento, né, de que, assim, eu precisava estar o que ele queria para minha vida, né? Mas, assim, a Bíblia sempre andava comigo, sempre. Tava lendo ela constantemente. Constantemente. Era como se Buscava o Senhor estivesse resposta. já te auxiliando, né? Auxiliando. Te preparando para o que haveria de vir. Isso, e tudo assim que eu precisava, eu falava assim, eu vou tirar a palavra. Uau. E eu ia lá, abria a Bíblia, ficava do lado da minha cama, abria a Bíblia e Deus me dava a resposta. Que bênção. Através da palavra. Glória a Deus. Né? Mesmo não estando no caminho, né, que Deus queria pra mim. Aí a minha filha nasceu, foi crescendo tal, e aquela coisa da juventude, né, eu tinha crise de ansiedade, eu era bem assim, deprimida, né, não chegava a ser uma depressão, porque a depressão, acredito assim, que a pessoa é muito mais profunda, uma tristeza muito mais profunda. Eu era deprimida. Então eu tinha picos. Em virtude do que você passou. De tudo. Da a separação dos seus pais, de ter tido a sua filha nova ainda e não ter tido o auxílio, né, paterno. Você também não teve isso ou teve nele? Para da parte da minha filha? Sim, não. Também não. Então você Não teve tive. que trabalhar, sustentar tudo sozinha. Tudo sozinha. Quem me Muita ajudou foi meu pai. muita responsabilidade Quem para uma me ajudou pessoa foi nova, meu né? pai. Meu pai que estava o tempo todo ali do meu lado, né, me ajudando. Então era muita responsabilidade também, vários conflitos, né? Porque eu não aceitei a separação dos meus pais. Entendi. Eu acredito que nenhum filho aceita. É muito difícil. Né? Nenhum filho aceita. E assim, todas as vezes que há uma separação, na maioria das vezes, sempre os filhos ficam com a mãe. No meu caso, eu não tive opção de escolha. Minha mãe foi embora de casa e ela não tinha como nos levar. Então a gente teve que ficar com o meu pai. Não que o meu pai não era um pai que não era um pai bom. Não, meu pai foi um pai maravilhoso. Mas, né, assim, principalmente para filha mulher, a mãe faz toda a diferença. E como? E na fase que eu tava, por exemplo, de adolescência, principalmente, é onde você mais precisa da mãe, tá ali do lado. Então eu tive muitos conflitos. Por quê? Por eu não ter aceitado a separação, na época eu fiquei muito magoada com a minha mãe, então eu não falava com ela. Então eu não tinha contato com ela me procurava às vezes e eu, entendeu? Eu tinha mágoa mesmo, então eu não queria falar com ela, não queria. Dia das Mães eu ficava super triste, era o pior dia pra mim, porque eu queria estar com a minha mãe, mas ao mesmo tempo não queria. Entendi? Eu ficava triste por não poder estar com ela. Mas ela foi embora de casa, mas ela não quis abandonar vocês. Foi devido à separação. Então ela não abandonou. Ela queria estar perto, mas aí vocês, por não aceitar, ficou acabando. Isso, ela queria estar perto, mas eu era mais velha, então foi mais difícil pra mim. Para as minhas irmãs foram mais fácil aceitar. Pra mim foi bem mais complicado. Entendi. Né? Porque eu vi todo o processo da separação de perto. Então pra mim foi muito doloroso. Então eu não quis, eu não aceitava. Eu queria ver os meus pais juntos pra sempre, né? Quem não quer, né? Como filho, né? Então, assim, e principalmente porque eu vi o meu pai, porque meu pai ficou super mal, muito mal. Meu pai emagreceu, assim, foi bem difícil pra ele. Então, assim, aí engravidei e aí terminei o relacionamento, porque o relacionamento não deu certo, né? O namoro não deu certo, aí terminei grávida, tava grávida de 4 meses. O relacionamento, e aí tudo junto. Então eu tinha picos, então tinha dia que eu acordava assim, feliz da vida. Nossa, aí eu ia limpar a casa, lavar casas, né? Aí no outro dia eu acordava super mal. Aí eu não queria mais, a vida não tinha sentido, né? De um dia pro outro.
Então tinha muito picos, assim, de Nesses ansiedade. esses dias maus que chegavam, né, na tua vida, o que que você fazia? Você chegava a ter algum pensamento? Porque hoje em dia o que nós mais temos visto é isso, né? Pessoas que estão vivendo situações semelhantes, até mesmo Sim. piores. E o que vem na mente, o que eu tenho ouvido muito, são relatos de pessoas que nesse momento é como se uma voz surgisse e falasse: tira a sua vida, não dá mais. Você chegava a passar por esses momentos ou não? Não, assim, não nessa profundidade, né? Uhum. Porque eu acredito, igual eu falei, a depressão é algo mais profundo. Tá. Então, eu acredito que no caso de depressão, sim, a pessoa já tem esse pensamento de tirar a vida e tudo. Era uma tristeza, mas não assim nesse Temporária, era algo que vinha e passava muito rápido. vinha e passava, Tá. né? Mas era angustiante, Entendi. né? Era muito angustiante. E você passou por isso durante um bom tempo? Muito tempo, muito tempo. E aí, o que eu fazia? Quando a tristeza vinha, a angústia vinha, a ansiedade vinha, eu ia pra balada, ia beber, encher a cara, Tentando esquecer, né? Tentando esquecer. E isso E que a é gente- uma ilusão, Uma né? ilusão. Pra você que tá aí nos assistindo, presta bem atenção no que a pastora tá falando, Isso. porque muitas das vezes as pessoas acham que ir pra uma noitada, encher Vai a resolver cara, a vai resolver o vida, problema e no outro e dia tá fica- tudo E fica pior. bem, não é? Fica pior, porque o que acontecia? Eu ia, né, era uma noite que a gente se divertia ali, dançava, bebia a noite inteira, enchia a cara e no outro dia tava morrendo de vergonha, porque a gente bêbada só faz besteira, Olha aí. né? E a tristeza tava pior, Olha aí. porque o álcool, ele é depressivo. Hum. Muita gente não sabe disso. Mas quem tem depressão não pode beber bebida alcoólica, porque ele agrava mais. Olha aí, tá vendo? Eu não sabia disso. Por causa dos hormônios, né? Os hormônios que causam o bem-estar, o sentimento de satisfação, né? Que é a serotonina, a dopamina. Esses hormônios, eles baixam quando você ingere bebida alcoólica. Nossa. Então, ele aumenta. E aí Então, agrava todo mais mundo a faz ao situação. contrário, né? Tá triste, vou beber. Aí piora. Olha aí. Que era o que acontecia comigo. Aí piorava, eu ficava mais deprimida, mais triste, né? E as pessoas me viam sorrindo por fora, mas por dentro, Tava acabada. acabada. Meu Deus. Acabada. Eu me sentia... Eu tinha complexo de rejeição. Por todos os motivos, né? Porque eu fui a filha mais velha. Então, quando eu tinha 2 meses de idade, a minha mãe engravidou da minha irmã. Ou seja, aquela atenção que era pra ser pra mim, que era um bebê, foi todo pra ela. Caramba. Então isso psicologicamente já tem um peso. É verdade. Então, a minha irmã nasceu, a diferença minha e da minha irmã de 1 ano e 2 meses. Né? Eu era uma bebê ainda. A minha mãe teve que tirar peito, teve que tirar tudo. Meu Deus. E depois a minha mãe engravidou da minha irmã mais nova. Então, assim, sempre toda a atenção nunca foi pra mim. Eu sempre tive que dividir. E pra uma criança isso não é legal, Não é né? legal. E aí a gente passou um tempo da infância em família, em viagens e tal, todo mundo junto, aí de uma hora pra outra tudo desmorona na adolescência. Não tava A preparada. minha mãe pega as coisas e vai embora, né? E aí tem aquele sentimento de abandono, por mais que não abandonou, mas dentro de mim, na minha mente, como adolescente, minha mãe me abandonou. Porque a cena que eu tinha era, eu fui pra escola, voltei, minha mãe não tá mais. Meu Deus. Porque foi assim que aconteceu. Eu cheguei da escola, as malas dela estavam prontas, elas estavam esperando eu chegar pra me dar tchau, pegar as coisas e ir embora. Né? E eu chorei, mãe, não vai, mãe, não vai, mãe, não vai, mas ela foi. Então, assim, então tinha aquele complexo de rejeição, complexo de inferioridade. Então,
tipo, aquele pensamento, nada dá certo pra mim. Meu Deus. Tudo que eu vou fazer, nada dá certo. Uhum. Então, o namoro não deu certo, né? Aí, pior ainda, o sentimento de rejeição. O sentimento de inferioridade. Então, eu me sentia... Ninguém me ama, Ninguém me ama, quer. ninguém me quer, Meu nada do que eu vou Deus. fazer vai dar certo. O meu sonho, que era a faculdade, não deu, né? Porque eu fiquei grávida, então como que eu ia seguir? Né? Então eu falei, já era, o meu sonho, eu vou realizar os projetos. Só que Deus tinha outros, né? Porque a gente faz planos para as nossas vidas, mas e os planos de Deus para nós, né? Porque o projeto que Deus tinha para minha vida, ele não tinha dado errado. Era muito né? maior e melhor Era do que muito o que maior você e estava melhor esperando, né? do que eu tinha para mim, né? E aí eu fazia isso, ia, enchia a cara, né? No outro dia acordava pior. E sozinha com a minha filha bebê. E interessante é que isso eu nunca esqueço, esse dia, porque marcou mesmo a minha vida. O padre Marcelo Rossi, ele tinha um programa Eu lembro. na Rádio Globo. Uhum. E o meu pai gostava muito de ouvir a Rádio Globo. E meu pai tinha um rádio relógio que ele colocava todos os dias para despertar, para ele acordar, porque meu pai acordava 3 horas da manhã para ir trabalhar. Caramba. E a minha filha tava bem doentinha, e tava só eu e ela em casa, ela era bebezinha, eu tava segurando ela nos braços, e eu liguei o rádio para ouvir o padre Marcelo, né? A oração dele. E aí ele pegou e falou assim, olha, tem uma mãezinha que tá com uma bebê no colo recém-nascida. Meu Deus. Ela tá ouvindo essa oração por um rádio relógio. Que legal. E ele falou até a hora que tava no rádio relógio. Ele falou assim, e esse rádio relógio tá até muito adiantado, inclusive, porque meu pai deixava mesmo quase 20 minutos adiantado. Tá muito adiantado. Essa bebê, ela tá com uma pneumonia. Meu Deus. Ela tá bem doente, e ela tava mesmo. E Deus tá entrando agora, visitando a saúde dela. E Deus tá curando ela. Glória a Deus. E Deus curou a Júlia. Que bênção. Deus usa quem quer, na hora que quer, como quer, né? É a misericórdia, é o amor de Deus, Que lindo. né? E ali, aquilo eu nunca mais esqueci. A Júlia sarou, né? Foi curada. E muito difícil a Júlia ficar doente. Que bênção, glória a A Deus. saúde dela, pra derrubar ela é bem difícil. Bem difícil. Eu conto nos dedos os dias que a Júlia pegou a gripe, sabe? Graças a Deus. Enfim, mas ainda assim, né? Eu tinha a escolhas na vida para fazer, mas ainda assim eu ainda não entendi o que Deus queria para mim. Mesmo vivendo, né, ouvindo a voz de Deus, o cuidado de Deus. Não estava muito claro ainda. Isso, não tinha aquele entendimento, né? E aí era balada, era bebida, aí conheci o meu esposo, hoje, né, que hoje é meu marido. Nós começamos a namorar. Ele já era evangélico ou não era evangélico. Uhum. E nós começamos a namorar, e aí a gente ia pra balada junto. Ele não gostava, por mais que ele não era evangélico, mas ele não gostava de beber, ele não gostava de sair. Uau. Mas eu queria sair, eu queria beber, eu arrastava ele, né? Ele ia só pra Ele fazer ia companhia. pra fazer companhia pra mim, obrigado, né? Uhum. E aí a gente começou a namorar e tal. E ele também foi fruto de oração, porque, igual eu falei, eu ouvia a voz de Deus, eu tinha aquele contato com Deus, mas eu não tinha entendimento do propósito, de estar dentro do propósito. Um dia eu tava muito mal nesses picos que eu tinha de opressão, né, de tristeza, de angústia. Um dia eu tava muito mal, só tava eu e minha filha em casa. Aí eu dobrei meu joelho e eu falei assim,
Para Deus, chorei e falei pro Senhor assim, que eu já não aguentava mais aquela situação, que eu me sentia só. Por mais que eu tinha minha filha, eu me sentia sozinha, porque eu já não tinha minha mãe do meu lado, as minhas irmãs já não estavam morando mais com a gente. Seu pai trabalhando. Meu pai só trabalhava, meu pai chegava super tarde da noite, acordava cedo, chegava tarde. E era só Tinha eu um buraco, um e a vazio, bebê, né? e um vazio enorme, sozinha e tudo. E eu falei assim, eu tô numa solidão, eu quero alguém, né, pra estar do meu lado e tudo. E aí eu peguei, orei, tomei banho e fui trabalhar. E aí eu tenho uma amiga, Paulinha, você conhece? A Paulinha, que é a irmã da Dai, da Carol, a filha do pastor. Sim, do pastor Walter, né? Isso. Aí nós trabalhávamos juntas. Aí ela falou assim, Suzy, eu tenho um amigo, eu vou apresentar ele pra você. Ela que foi o cupido? Ela que foi. Que coisa linda. E ela foi e me apresentou. No mesmo dia da oração, ela falou isso. E no outro dia ela me apresentou ele. Que legal. Aí a gente começou a se conhecer e tal. E ele também estava buscando alguém? Isso, ele também estava sozinho. Ela falou, ele também tá triste, também quer uma namorada. Que legal. E aí a gente começou a se conhecer, começamos a namorar. Foi amor à primeira vista ou não? Foi. Tanto da sua parte quanto dele? Que lindo. Foi. Na hora, assim, quando eu ouvi a voz dele, eu já senti que era alguém pra minha vida. Sério? Pela legal. voz, né? Assim, que bênção. Pela voz eu já senti que era uma pessoa, tudo que eu precisava. Glória a Deus. Né? Uma pessoa que tinha caráter, de bom coração, né? E tudo. Que bênção, tá vendo? Você que tá assistindo, não perca a esperança. O segredo é orar. A Bíblia diz isso, né, pastora? Eu nem era crente, hein? Não tava nem na presença de Deus. Isso porque ela não era. Isso porque não é crente. Então, às vezes, a gente acha que porque a gente não é evangélico, porque a gente não conhece a Jesus, ele não está nos ouvindo. É a prova mais viva de que ele ainda ouve orações. E a Bíblia diz que tudo que a gente pedir em oração, se a gente crer, a gente vai receber. E eu creio que a sua oração foi uma dessas, né, pastora? Sim, porque eu chorei, né? Na presença de Deus, me derramei. Foi bem verdadeira, né? Abriu o teu coração. Glória a Deus. E aí conheci meu esposo, a gente começou a namorar, e aquela coisa, querendo ir pra balada e ele querendo ficar em casa. Olha o propósito de Deus já começando. E a diferença de idade também é muito grande, porque ele é 13 anos mais velho. É mesmo? Que legal. Então eu tava assim, no auge, né? Então, energia, e ele queria trabalhar, chegar em casa e descansar. Oh, meu Deus, coitado. E eu querendo do pastor Anderson. E ele não bebia, né? Era só eu que bebia. Oh, meu Deus. Bichinho passou vergonha, meu Deus. Mas aí por amor ele suportou, né? Suportou. Durou muito tempo esse processo, pastor? Então, foram bastante tempo, porque eu me converti com 25 anos. Caramba. Eu conheci ele com 20. A gente se conheceu em 2008. A gente começou a namorar em 2008 e me converti em 2012. Caramba. E aí, um dia nesses picos, né, tal, de tristeza, tal, tava indo trabalhar. Aí, eu sempre ouvindo música no celular, dentro da lotação. Sempre ouvia música. E aí, do nada, pra você ver como que são as coisas de Deus, né? Do nada, assim, foi parar na Rádio Vida. Você lembra da Rádio Vida, da Paz e Vida? Top. Muito, muito, muito bom. Eu não cheguei a ouvir muito tempo as rádios nessa época, não, porque eu sou daquela época de Antena 1, rádio evangélica é muito difícil ouvir. Eu era mais mesmo pessoalmente. Mas tinha rádio, né, na época. Isso, a Paz e Vida, né, da Rádio Vida, que era da Paz e Vida, do João Ribe Palharim. Parou ali do nada, você trocando a estação. Eu trocando a estação do nada, parou na Rádio Vida. E aí? E aí, quem tava falando era o pastor Newton Rocha. Nossa, você lembra? Ele tá até hoje. Lembro. Glória a Deus. Lembro. E aí ele começou a falar
E as palavras que ele estava falando veio direto. A sementinha começou a ser plantada. E aquelas palavras, eu falei, meu Deus, isso aqui é pra mim que ele tá falando. Como que pode? Ele tá falando a minha vida, ele tá falando o que eu tô sentindo, né? Aí eu falei assim, eu queria ir nessa igreja. Aí eu pensei assim, mas eu não tenho tempo, porque eu trabalho no shopping, né? Porque eu trabalhava no Center Norte. Eu não tenho tempo de ir. Aí ele falou assim, nós temos culto às 9 da manhã, às 3 da tarde e às 19 da noite. Legal. Parecia que ele tava me respondendo. Eu pensava e ele respondia. Que legal. Aí eu pensei assim, nossa, tem 3 cultos, então... Ah, mas se tivesse perto do meu trabalho, eu até iria. Aí ele respondeu assim, e a nossa sede nacional fica na Avenida Cruzeiro do Sul, Uau. em frente ao terminal rodoviário Tietê. Uau. Aí eu do lado no Center Norte, né? Aí eu não acredito, eu vou hoje, né? Eu pensei, eu vou hoje. Aí fui trabalhar, trabalhei o dia inteiro com aquela ansiedade. Eu vou hoje. Sabe quando chega a dar friozinho na barriga, daquela ansiedade, você esperar um momento de ir e tal, não sei o que, eu vou hoje. Peguei a lotação, fui pedir para o rapaz parar em frente à igreja. Quando o rapaz parou em frente à igreja, eu não acreditei. Porque eu trabalhava já há muitos anos no Center Norte. Nunca tinha visto. E nunca tinha visto. Muitos anos eu passava ali todos os dias na porta da igreja. A igreja é enorme lá. Eu nunca vi a igreja. Era como se a visão espiritual realmente estivesse fechada. Mas é aquilo, há um tempo determinado para todas as coisas. Exato. E aí entrei. Quando eu entrei, o Ministério de Louvor estava louvando aquele hino. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Você é tudo que eu sonhei um dia. Uau. Eu te amo demais. Que lindo. Ai, que recepção maravilhosa. Aí eu já comecei a chorar, porque... né, já entendi que era Deus falando e já comecei a chorar e vindo os louvores e eu chorando. E aí quando o pastor ministrou a palavra, ele pregou em Davi, ele pregou 1 Samuel capítulo 16 sobre Davi, quando Samuel vai ungir, né, Davi estava atrás das malhadas, Davi era a ovelha perdida, Davi era o filho rejeitado. Meu Deus, que coisa linda! E aquela palavra falou a minha vida inteira, né? Tudo que eu vivi desde a minha infância, aquela palavra falou. O primeiro dia que eu entrei dentro da igreja. E foi nesse primeiro dia que você aceitou que eu Jesus, aceitei. Ele fez quando o apelo, quando ele fez o apelo. Quem quer aceitar Jesus? Você já correu. Quem quer aceitar Jesus, levanta a mão, vou orar pela tua vida. Aí eu levantei a mão. E lá é muito grande, né? Eu tava sentada no fundo, porque é o primeiro dia que você vai pra igreja, você senta no fundo. Você não quer sentar na frente, você quer sentar lá no fundo, você pra ninguém te ver. Né? E eu sentei no fundo, o corredor é enorme, muita gente naquele dia, inclusive os cultos lá eram assim, não sei se é assim ainda, mas os cultos lá eram assim, fazia o apelo, eram muitas almas que se rendiam. Então nesse dia eu levantei a mão, aí ele falou assim, vem aqui na frente, né, pra poder fazer a confissão lá no altar. Quando eu saí para ir pro corredor para fazer a confissão lá no altar, o Espírito Santo me selou. Uau, foi batizada? Eu fui batizada com o Espírito Santo. Naquele dia, que bem. Naquela hora que eu tava indo para fazer a confissão, eu levantei a mão, aceitei Jesus, saí do meu lugar. Eu fui pro corredor até o altar falando em línguas. Que delícia, gente. E chorando e falando em línguas, eu não sabia o que estava acontecendo, né? E quando chegou lá na frente, ele falava assim, eu falo, vocês repetem, né? Pra gente fazer a confissão, eu recebo Jesus, né, como Salvador. E eu não conseguia falar, repetir o que ele tava falando, porque eu abria a boca pra falar isso, ele falava em línguas estranhas. E aí? E aí, naquele dia, o Espírito Santo me selou,
me batizou e derramou dons espirituais. Caramba. Comecei a ter visões, revelação. Glória a Deus. Deus começava a me revelar as coisas para as pessoas, mandar recado para as pessoas na rua. Que bênção, pastor. E eu não entendia, mulher. Eu cheguei em casa e Deus começou a me usar para falar com meu marido. Uau. Muitas promessas de Deus que Deus tá cumprindo na vida dele. E hoje Deus me usou quando eu me converti para falar para ele. E quando você chegou na tua casa, como é que foi? Eu percebi que eu tava diferente, a minha voz tava diferente. O meu jeito, eu falava assim, essa voz aqui é minha. Eu me olhava no espelho, as coisas espirituais, gente, é impressionante. Não dá pra assim, ser explicada. não, tem é que ser loucura. vivida, Eu falo assim, eu falo sou louca. pra Eu falo assim, todos. um dia, é porque eu nunca fiz terapia na vida. Mas eu tenho certeza, se um dia eu for pra terapia, a psicóloga fala, não, eu vou te internar, você é louca, você é esquizofrênica, isso não é normal. Uhum. Porque as coisas que... Eu olhava assim no espelho e falava, sou eu? Nossa, Tem mas eu tô alguma tão coisa diferente. Tem alguma coisa diferente. Essa voz, peraí, essa voz aqui. Essa voz não é minha voz, essa. Tô estranha, tô diferente, né? Só que, na minha cabeça, assim, como eu não tava batizada ainda, então ainda podia sair, ainda podia beber. Uhum. Aí, o que eu fiz? Fui pra uma festa onde tava tendo muita bebida, funk, né? Era o aniversário de uma amiga, eu falei, eu vou. Meu Deus. E nisso você já tinha contado pro pastor Anderson, Já que já tinha tinha contado, ido tava na igreja, que já tinha aceitado a Jesus. Isso, Mesmo já tinha assim. contado. Tá. Aí, fui. Cheguei lá, falei, vou beber. Quem disse que eu consegui? Olha aí. As músicas tocando e eu assim, ó. Meu Deus, peraí. Não. Que negócio estranho é esse? Já não tava mais gostando. Porque a visão espiritual fez assim, né? Abriu. Então era como se eu como tivesse começasse a perceber o mundo espiritual ali, o ambiente. A atmosfera era diferente. Porque você sai ali, que você tem a presença de Deus, você vai onde demônios estão manifestados. Você já não começa Né? mais A se cada sentir batida de uma música era como se eu visse realmente o demônio recebendo aquela adoração. Deus me mostrando realmente. bem. Meu Deus. Os demônios recebendo não é nem a letra, a batida mesmo. Deus me mostrando. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu falei pra ele, quero ir embora. Ele falou, tá bom, vamos embora. E ele sem entender também, né? Sem entender. Isso é importante a senhora falar, porque assim, as pessoas que muitas das vezes, né, nos conhecem, vão para a igreja, a gente faz o apelo e fala assim, não, eu não quero aceitar Jesus porque eu ainda tô fazendo certas coisas que desagradam ao Senhor, então eu quero esperar para eu mudar, para poder ir para os caminhos do Senhor. E nem sempre é assim, né, pastora? Eu falo porque também comigo foi assim, o meu pastor, e é bom a gente ter pessoas que nos orientam da melhor maneira possível, porque você não tem que esperar você se tornar santo, porque santo é só Jesus. Nós, né, mesmo sendo evangélicos, nós temos as nossas falhas, somos, né, pecadores, enfim, mas você não tem que esperar um momento. É assim, você vai do jeito que você tá, a palavra do Senhor diz isso, né? Vinde como estais, mas não permaneça como estais. A limpeza que vai sendo feita de dentro para fora, quem vai fazer é o próprio Espírito Santo de Deus. Então você não precisa se preocupar. Você que tá aí assistindo e fica assim, esperando o momento, eu não vou hoje porque não é a hora, não é o momento. Se você já tem vontade de aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador da tua vida, faça a tua parte. Sim. Levanta a mão, reconheça Ele, né, na sua vida e deixa que os vícios, as práticas, né, desse mundo que você tem feito que desagrada a Deus, Ele vai tirando isso aos poucos, né? Você vê, a pastora, ela tinha o hábito de estar embalada, de beber e de repente ela começou a se sentir mal dentro desse ambiente. Isso é o quê? É o trabalhar do Espírito Santo sobre as nossas vidas, né? Exatamente. E como eu comecei ali perceber, Deus começou a abrir a minha visão espiritual, comecei a enxergar as coisas espirituais, até televisão, de algumas coisas assim que passavam na televisão, e eu olhava assim, sabe, coisa de louco mesmo, eu olhava assim, nova convertida, eu falava, meu Deus,
é um demônio? Nova convertida, mas já tinha sido feito um trabalho desde a infância. Isso. Que era o quê? O poder da palavra de Deus, né? Aí eu falava assim, é um demônio ali? Aí a minha irmã, você tá louca? O que é que você tá fazendo? Não, gente, é um demônio. E aí, como meu marido não era convertido, né? E meu marido, ele fazia parte aquela escola de samba do Corinthians, da Gaviões da Fiel. E aí ele ligou a TV no carnaval, aí porque aqui já começou a me atribular, porque quem tem os dons espirituais, né, não consegue. Aí eu entrei dentro do quarto, fechei a porta, e ele ficou lá na sala assistindo. E eu fechei a porta e comecei a orar ali. Eu falei, não, Deus, eu não aceito. Porque, literalmente, de repente ele desliga a TV e sobe pro quarto. Aí ele falou, aí eu desliguei a televisão. Eu falei, por quê? Eu comecei a ver um monte de coisa, bicho feio assim na TV. Eu falei, ai meu Deus, obrigada. Né? Deus ouviu minha oração de novo, né? E aí eu comecei a sentir isso. E aí eu peguei, mas ainda assim, aquela coisa, né? Porque novo convertido, né? Eu falei assim, eu vou fazer meu aniversário. Aí chamei meus amigos, tal, comprei bebida, falei, hoje eu vou beber. Teimando, né? Teimando com Deus, né? Hoje eu vou beber. Bebi no dia do meu aniversário. E aí passou a festa, todo mundo foi embora, comecei a passar mal, entrei dentro do banheiro, passando muito mal. E comecei a ouvir a voz do Espírito. Assim, nitidamente. Era como se ele estivesse realmente ali dentro do banheiro falando aqui no meu ouvido. E ele falando, eu te escolhi. Não foi pra isso que eu te chamei. Meu Deus. Olha o que você fez com o seu corpo. Olha, você tá passando mal. Foi você que fez. O seu corpo agora é meu templo. Ele começou a falar, eu habito agora em você. Isso não é mais pra tua vida. Aí ele começou a falar, o Espírito Santo começou a falar. E comecei a ouvir e chorar. E eu falei, nunca mais. Nunca mais. Eu coloquei uma gota de álcool na minha Glória boca. a Deus. Que bem. Isso foi em 2012. Então já tem 11 anos. Glória a Deus. Nunca mais bebi. Depois desse dia, foi o último dia, foi o dia 28 de maio de 2012. Nunca mais eu bebi. Nunca mais ouvi música secular. De nenhum ritmo. Nem funk, nem pagode, nem rock, nada. E MPB, que é aquelas letras, pastora, que não tem nada. Nunca mais. Só louvor, só hino de adoração e nunca mais coloquei uma gota de álcool na boca. Mas isso se deu devido à sua obediência, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, né? Porque ela foi chamada, ela começou a dar importância para o Espírito Santo de Deus, que falava, né, nitidamente, e a obediência fez ela ser quem ela é hoje. Sim. Essa pastora linda, que é linda não só por fora, mas também por dentro. Você que não conhece vai ter o prazer de conhecê-la. Eu fico muito assim, pastora, porque assim, o tempo é muito curto, a gente quer falar muita coisa, mas já tá caminhando pro final, mas vai dar tempo ainda da gente saber. Nós já estamos falando já há mais de 40 minutos, pra senhora ter uma noção. Então, vou acelerar aqui. Então a gente vai tentar dar uma acelerada para você entender o trabalhar de Deus na vida dela. Olha só, desde então ela parou com tudo. E aí, pastora, aí você procurou uma igreja para ficar firme? Então, aí eu tava congregando na Paz e Vida, eu ia, né? Eu ia a todos os cultos, não faltava nos cultos. Só você ou o pastor também? Só eu. Tá. Eu ia a todos os cultos. Ficou congregando lá durante quanto tempo? Fiquei congreguei um ano lá. E aí, o meu aniversário foi o último dia que eu bebi, e aí decidi me batizar. Aí quando eu decidi me batizar, eu falei pra ele assim, olha, eu vou me batizar, eu quero ter uma vida com Deus, então ou você aceita, ou a gente vai cada um pro teu caminho. Né? A gente termina, a gente já morava junto. Intimado. Mas não éramos casados. Uhum. Aí ele falou assim, tá bom. Aí eu peguei, abri meu guarda-roupa, peguei todas as shortinhos, mini saia,
Ninguém precisou pedir, tá vendo? Joguei não, Que joguei bênção. dentro de um saco de lixo. Ele falou, você vai jogar no lixo? Falei, vou jogar no que não serve pra mim, não serve pra outro. Uau, Joguei no lixo. que bem. Comprei outras roupas, né? Mudou as vestes. Mudei as vestes. E falei pra ele, agora a gente vai dormir em cama separada até a gente casar. Aí ele, quê? Falei, até a gente casar, a gente vai dormir separado. Você não vai tocar em mim, porque agora eu vou me matar, eu quero ficar em santidade. Aham. Ele aceitou. Ele não acreditou. Todo dia ele vinha, eu falei, eu não falei pra você ficar em santidade? Testando, né? Né? Aí deu 15 dias e falou, vamos lá marcar o casamento. Um mês eu casei. Que legal, Um mês pastora. eu Que casei. benção. Um mês eu casei. Propósito Aí eu batei. com Deus. É. Quando você faz um propósito, tá no centro da vontade de Deus, ele honra, né? 15 dias eles já não aguentou, né? Minha Que filha ele viu que eu lindo. fui firme, Que ele falou, vamos lá bênção. marcar um casamento. Eu casei em um mês. Que benção. E aí a gente casou, e aí eu me batizei. E aí eu comecei a fazer o propósito pela vida dele. Porque ele falava assim, eu não vou porque eu sou católico, mas também nunca fui praticante. Uhum. Eu não vou deixar meu samba, meu pagode. Aham. E eu não vou. Falei, tá bom, você não vai. Tá bom, mas eu comecei a fazer campanha. Todo culto tava lá. Campanha, oferta. Além do dízimo, eu dava uma oferta alçada, que era uma oferta no mesmo valor do dízimo. Já com propósito. Com propósito É em legal prol da falar vida isso, dele. porque as pessoas não comentam sobre a oferta alçada na igreja, né, pastora? Isso. Fala oferta voluntária, que é aquela que você sente no Isso. coração. Fala um pouquinho disso para quem está nos assistindo, pastora. O que é uma oferta alçada? Então, a oferta alçada lá no livro de Êxodo, Deus pede para Moisés levantar sobre o povo voluntários para ofertar para construir o tabernáculo. Certo. Né? Então é uma oferta que ela é voluntária, né? Em prol à obra de Deus, em prol ao reino do Senhor. E eu fazia isso. Eu fazia, eu dava a oferta alçada, né? Mas eu também fazia um propósito, né? Eu dava a oferta alçada com um propósito. Então eu dava o dízimo, o mesmo valor do dízimo, eu dava a oferta alçada. A oferta alçada é sempre o mesmo valor do dízimo ou não? O valor do dízimo ou mais. Então, você que está nos assistindo, entenda, oferta alçada não é o que você sente no coração, tem que ser o mesmo valor do dízimo, que vale os 10%, né? Isso. Do que o Senhor nos proporciona, ou maior, é isso? Ou maior que o dízimo. Por exemplo, o dízimo, por exemplo, é R$100, você ganha R$1.000. Se o dízimo é 100, então você vai dar 200, 100 é dízimo, 100 é oferta alçada. Ou 300, 100 é dízimo, 200 é oferta alçada. Sempre com propósito ou também pode ser sem propósito, pastora? Pode ser sem propósito. Aí é você e Deus. É você e Deus. E você foi honrada por isso. Fui honrada, porque aí comecei, sempre fui dizimista fiel. Uau. Todo mês o dízimo ali. E o dízimo e a oferta alçada. E eu falava, Senhor, aqui em prol da vida do meu esposo. Que bênção. Aqui em prol da vida do meu esposo. Glória a Deus. Né? E aí um dia o pastor falou assim, eu vou subir ao monte, o pastor Davi Moura, uma benção, foi ele que fez meu casamento, foi meu primeiro pastor, aqui da Paz e Vida da Rio Real. E tem ainda, né? Tem, Ela tá agora tá lá na Rio Real, na época era em frente ao Taú. Tá, Lembra quando tava? lembro. Aí ele falou assim, você escreve um nome aqui, e eu vou levar essa camiseta pro monte, eu vou vestir essa camiseta no monte e vou orar, né, vestido com essa camiseta. Aí eu escrevi o nome do meu esposo, falta 10 minutinhos, eu já vou terminar rapidinho. Escrevi o nome do meu esposo e ali ele levou a camiseta, né, e eu falei assim, ele vai vir pra igreja. Em nome de Jesus. Ele vai vir. Determinando. Aí um dia eu tava indo, aí ele falou assim, você tá indo pra igreja? Eu falei assim, então ele falou, espera aí que eu vou com você. Uau. Mas eu achei que ele ia me deixar, né? Aí ele foi lá, tirou o boné, tirou os 2 brincos, que ele usava 2 brincos, e entrou na igreja comigo. Bênção. Nesse dia também, primeiro dia que ele foi, ele aceitou Jesus também, no primeiro dia. Que bênção. E aí logo depois Quanto se batizou. tempo de propósito, pastora?
Eu me batizei em setembro e ele se batizou em dezembro. Foram 3 meses. 3 meses de propósito. 3 meses de propósito. Ou seja, uma vez por mês ia lá, entregava em prol, isso é em prol da vida do meu esposo. Exatamente. E 3 meses Deus deu o resultado. 3 meses Deus ouviu. Quer ter resultado na tua vida? Começa a entrar em propósito com o Senhor. E aí nós congregamos juntos lá 1 ano, né? E ixi, tem muita coisa ainda pra falar. Mas dá um resumo, pastora, resume, porque o povo tá curioso e nós também. E aí foi quando eu engravidei do meu filho, do Lucas, né? E aí eu ia pra igreja e ouvia a palavra e ia embora pra casa. E aí meu pastor falou assim, vocês têm chamado de obreiros. Eu falei assim, não posso ser obreira, porque eu trabalho muito. Dando desculpinha, né? Aí quando eu tava grávida de 4 meses, eu descobri que eu tava com uma infecção no sangue. E por conta dessa infecção, meu filho ia nascer cego, com vários problemas de saúde, menos de 1,5 kg, prematuro. Meu Deus. Podia nascer surdo. Aí eu comecei a chorar, foi bem difícil. Eu entrei na igreja destruída no dia que eu descobri. Aí a palavra de Deus veio, me fortaleceu, mas mesmo assim ainda aquela angústia, aquele medo, os meses foram passando, fazia exame nada. E o infectologista falava assim, mãezinha, eu não sei o que tá acontecendo, já era pra essa infecção ter baixado o nível, ela não baixa, ela só aumenta. Meu Deus. Você já tá indo pro 6º mês de gravidez e a gente tem que diminuir isso antes do 8º mês, né? E eu não conseguia, aquela loucura. Aí um dia eu dobrei meu joelho de madrugada orando a Deus. E aí eu falei com o Senhor que eu ia fazer o voto de Ana, que Ana entregou Samuel. Uau. Né? Aí eu falei pra Deus, eu não posso entregar o Lucas, porque eu não posso fazer um voto de que quando ele crescer ele vai fazer a escolha de te servir ou não, mas eu posso entregar a minha vida. Então se o Senhor curar ele, nascer perfeito, a minha vida é do teu altar, da tua obra. Eu largo tudo para fazer a tua obra. Que bênção. Para estar te servindo no seu altar. Aí quando eu fui fazer o exame, tava curada. Gente, que coisa linda. O Lucas nasceu com 4 quilos. Louvado seja o nome do Senhor. Que perfeito. bênção. De 1,5 kg para 4. Que diferença, né? Só Deus que faz isso. Aí eu falei, Senhor, meu voto tá aqui. Pedi demissão do trabalho. Não acredito, sério? Pedi demissão. Cumpriu mesmo. Porque eu trabalhava de domingo a domingo, não tinha como ia fazer a obra. E aí nós mudamos de ministério, nós fomos para Batista, né? Quando ele nasceu. E lá comecei a servir. Limpava a igreja. Que lindo. Né? Tava ali, abria e fechava a igreja. A minha pastora ajudava, limpava. No que eu entreguei minha vida, então... Já que eu larguei tudo pra estar na obra, né? Era a vontade do Senhor, era isso que o Senhor queria. E ficou lá na Batista quanto tempo, pastora? 7 anos. E durante esses 7 anos foi onde você cresceu ministerialmente Sim. com o Senhor. Lá eu aprendi. Já saiu de lá como pastora? Isso, não consagrada a pastora, saí missionária, né? Meu esposo também missionário, eu missionária, mas já saí teóloga. Com a bagagem completa. Com a bagagem, foi lá que eu aprendi. Que bem. Pastorear, foi lá que eu aprendi a cuidar de ministério, cuidar de gente, cuidar de pessoa. Que lindo. Foi lá, foi com a pastora Meire Costa. Nossa amiga. Foi minha mentora, né, espiritual. Que por sinal tem uma linda história também. Em breve ela vai estar aí, em nome de Jesus também, para poder trazer uma história. Para ela tem que ser uma semana. Não é? Não, pastora, mas sabe o que eu costumo falar? A gente já tá caminhando pro final, mas assim, foi muito importante. Fazer uma série com ela. Eu falo que os convidados que nós trazemos para cá, pastora, precisa começar a fazer série. E eu creio que em breve vai ser dessa forma. Olha, uma série de 3 semanas, de 4 semanas.
coisas porque não dá tempo. Gente, passa muito rápido. Deixei eu não sei muita como coisa que é pra pra trás. você aí. Mas Deus vai proporcionar, pastora, uma volta e nós estaremos aqui para dar continuidade nesse lindo testemunho, porque de verdade eu fui muito edificada com essa história, porque eu não sei você que está aí nos assistindo, mas que história linda de superação, pastora. Todas as segundas-feiras tem sido uma história melhor do que a outra. Glória a Deus. Né? E a gente fica assim muito feliz porque a gente começa a perceber que não é só nós, né, que passamos momentos de dificuldades, momentos assim difíceis, né? Mas em todas as histórias, pastora, uma coisa é certa: a mão de Deus está sobre as nossas vidas, Sim, nos sempre o amor sustentando, dele, né? nos fortalecendo, nos guiando e nos dando direção. É aquela história que a gente sempre fala, não é o porquê, mas é o Pra quê? Ai, que é lindo. o propósito. Pastora, nós não temos mais tempo, assim, dê as suas considerações finais, deixa um recadinho aí para esse povo lindo que está nos assistindo e Deus preparando, aprove o Senhor, estaremos aqui novamente para dar continuidade, porque tem muito mais coisa, né, pastora? Sim. Mas fale aí o que você tem, né, para deixar nessa noite para esse o povo. Senhor sempre fala comigo no meu coração, vai valer a pena. Amém. Estar dentro do propósito sempre vale a pena. Glória a Deus. Porque depois que você está na presença de Deus, você consegue superar, você consegue passar pelas dificuldades, mas com a certeza de que lá na frente tudo vai dar certo. Amém. Essa é a diferença, porque o justo, ele vive pela fé E não por e vista. não por vista. Verdade. Então, quando a gente está na presença de Deus, a gente entende que tudo tem um propósito E a gente só vai entender lá na frente. Então, tudo que eu vivi hoje, eu sei o porquê, né? foi necessário para tornar, Isso, né, pra tornar a senhora na pessoa que é hoje. Exatamente. Porque talvez se eu não tivesse passado por tudo aquele processo, não é? Hoje, talvez eu não estaria na presença de Deus. Verdade, Ou também nem servindo no altar do Senhor. é verdade. Né? Mas valeu todos os sacrifícios, porque tudo aquilo que eu abri mão, porque aqui não deu tempo de falar tudo, Uhum. mas tudo aquilo que eu abri mão para estar na obra de Deus, desde lá, o voto que eu fiz, de deixar tudo, deixar o emprego, deixar o trabalho, para poder servir na obra do Senhor, Deus me deu tudo em dobro. Glória a Deus. E até hoje Ele faz isso. Renúncia, né, pastora? Até hoje Ele dá tudo, então vale a pena estar dentro do propósito. Glória a Deus, que lindo. Então você que gostou, né, desse bate-papo, dessa história linda que nós acabamos de ouvir, não guarde isso só para você, em nome de Jesus. Edifica a fé de alguém. Você também pode ser um missionário, a missionária do Senhor, né, transmitindo essa história para uma outra pessoa, né? Propaga o evangelho, porque com certeza você vai ter recompensa não do homem, mas de Deus, porque aqueles que esperam recompensa da parte do homem se frustram, mas da parte de Deus nunca fica, eu falo que Deus nunca fica devendo nada para ninguém, né, pastora? E se você gostou, segunda-feira tem mais, as meninas já estão aqui, acabou o tempo. Eu queria muito continuar esse bate-papo, não dá mais tempo, a gente tá caminhando aí pro final, tem mais um minutinho, tem mais um minuto? Tem? Mais um minuto pra gente se despedir de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado muito, né? Que tenham uma semana linda e abençoada na presença do Senhor. E se quiser conhecer a pastora Suzane, agora tá em Novo Tempo já, né, pastora? Não, vai agora a partir do dia 14, né? Isso. Já deixa o endereço, pastor, e já faz o convite aí. Dia 14, inauguração do Novo Templo, Rua Alpes, número 770, Jardim Presidente Dutra. E eu vou estar lá, viu? Começa dia 14, mas é uma semana, né? 7 dias. Então, dia 14, 7 dias seguidos, eu e o corpo de obreiro lá do Ministério Rádio vamos estar lá para glorificar o nome do Senhor Jesus, amém? Se você quer também nos conhecer, eu sempre deixo o nosso endereço aí, Rua Meira, 828, Jardim Presidente Dutra, culto nas terças-feiras às 15 horas, nas quartas 19h30 e aos domingos 9h30 da manhã. Pastora, que hora que é o culto lá que começa?
No dia 14 é à noite, né? 19h30. E a semana inteira vai ser nesse horário? 19h30, só no domingo às 18h30. E qualquer dúvida, chama a gente aí no direct, tá bom? Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor Jesus e fiquem na paz do Senhor. Um beijo!